Então, ok. Então, agora eu vou... E 18 horas. Então, vamos abrir para as dúvidas. Então, Anderson, foi o primeiro a chegar, a sua dúvida. Então, professor, eu fiquei com uma dúvida na lista 2. Tá? A quinta questão, letra C, que a gente fala sobre os impactos de uma elevação em Mi sobre a taxa nominal de câmbio. Aí, pelo gabarito, É só uma coisa, 5C, né? isso, 5C. Tá. Aí, pelo gabarito, tá que ocorreria elevação tanto no nível quanto na taxa. Aí, eu queria pedir para você poder explicar o raciocínio por trás, porque eu não cheguei nessa conclusão. Bom, vamos lá. O gabarito... evidente, o gabarito pode estar errado, tá? É bom... O gabarito não é a palavra final, não. Me lembro uma vez, outra foi quando eu lecionava economia monetária, uma vez uma menina veio com dúvida, né? Ela falou que não, que a minha revista está diferente do gabarito, e é evidente que o gabarito não está errado. Como não? Pode estar errado. Eu nem lembro se depois o gabarito estava certo ou não. Mas o gabarito não é uma... Não, ele contém erros, não tenho dúvida. Então, peço que você dê uma olhada na... Então, vamos lá. O Anderson está com uma dúvida sobre a lista 2, questão 5, item C. Peço que vocês peguem a lista 2 em questão, a lista em questão, que é a lista 2, tem o gabarito. Então, eu vou tomar como dado que você chegou na expressão para o E, onde ele está decomposto em nível. Tem uma variável que corresponde, um pedaço, uma parcela corresponde ao nível, outra parcela que é a taxa de crescimento. Então, eu estou falando na página 2, quando começa a resposta do item 5, a terceira expressão para ET, que está na segunda linha. Na primeira linha, ET igual a uma expressão com a setinha dupla que implica, ET igual a outra expressão, mais uma setinha dupla, e aí aparece uma expressão para ET. Eu acabei de lembrar que aqui nós temos alguns recursos que não existem no ensino presencial, que é o de copiar e colar algumas coisas do meu PDF. E eu vou fazer isso nesse momento. Vou botar essa equação aqui na nossa frente. Ele ficar falando, olha ali. Não, é mais fácil eu copiar e colar. Só eu achá-la aqui. Já colei aqui com print screen, a captura de tela. Então, agora eu dou um conto. Não ficou muito bom. Estou selecionando aqui, vou dar um Ctrl+C e vou pegar o software que funciona como... que é o meu software de captura de tela. Editar, colar. Acho que ele ficou direitinho. Então, colei aqui. Vamos lá. Present now. A window. Autodesk Sketchbook. Share. Deve estar aparecendo aí para os senhores ainda apareceu uma tela? Sim. Então, vamos lá. É essa equação que está falando. Você começou a resolver a lista 5, não, questão 5, chegou nessa expressão. Aí a pergunta, o item C pede para você analisar o impacto de uma variação em Mi, de uma elevação, de uma elevação no Mi sobre o E. Aí você vem aqui nessa expressão, você vai achar o Mi em dois locais. Aqui e aqui. Então, vamos lá. No termo entre colchetes, uma elevação no Mi eleva aquele termo entre colchetes. Consequentemente, por esse canal aqui, uma elevação no Mi tende a elevar o E. Mais especificamente, uma elevação no Mi aumenta a taxa de crescimento do E. Agora, a gente vai para o lado, para a primeira fração, a fração mais à esquerda. Uma elevação em Mi, tem que lembrar o seguinte, esse L é uma função do Rzão e é decrescente. Então, um ΔMi positivo, ele ocasiona uma queda no valor do L. Tá? Porque, por aumentar o Mi,
o Rzão está aumentando, consequentemente o L está diminuindo. Então, o que acontece? Aquele denominador diminui. Consequentemente, a fração em análise aumenta também. Dito isto, a gente conclui, então, o seguinte: uma elevação no Mi aumenta a taxa de crescimento do E também aumenta o nível do E. Agora, vamos ver o que eu falei no gabarito. Mi, elevações no nível e na taxa de crescimento. É isso aí. Respondido, Anderson? Anderson? Você pode repetir de novo essa parte da variação no Mi e o impacto dela sobre o L? É porque o R é negativo, né? Oi? Não é negativo. A relação é decrescente. A derivada... Não, desculpa. É isso, exato. A relação é decrescente. Um aumento no Rzão faz com que o valor do L decrescente, ou seja, a função L é decrescente. Ok? Você lembra? Essa função Lzinha, ela vem daqui, ó. Decrescente em R, crescente em Y. Alfa é um parâmetro positivo. Consequentemente, tendo em vista que o Lzão é decrescente no R, o Lzinho também tem que ser. Tá? Ok, obrigado. Perguntas, senhores? Então, Professor, pode falar. eu estou com uma dúvida na questão 5, só que na letra B. Aí, tira agora ou esperamos um pouco? Achei um bom momento. Então, na B, ele fala mudança em Y, no nível de Y. Tá. Aí, o que eu não entendi é porque quando você fala nas notas de aula que Y é igual ao Y vezes 1 mais Yzinho Deixa eu escrever. elevado a T. Só um minutinho. Aí, Pedro, tá. Só um minutinho, já vou escrever aqui. Você está dizendo que a hipótese que a gente tem é essa aqui, né? Isso. Então, está claro, o Y0 é o nível do Y e o Yzinho é a taxa de crescimento do Y maiúsculo, né? Então, o Y0 é o nível do Y, ou seja, o Y0 maiúsculo. O Y maiúsculo 0 é o nível do Y maiúsculo, o Y minúsculo é a taxa de crescimento do Y. Então, o exercício, pelo que eu não estou com ele, deixa eu olhar ele aqui, o que ele fala? Só ver a questão 5b, de uma elevação no nível de Y sobre E. Essa elevação no nível de Y, estamos falando só mexer aqui, ó. Agora, tá. Então, quando ele está falando sobre nível de Y, automaticamente ele está falando, teoricamente, sobre o Y0 e descartando 1 mais Yzinho. Não é descartando. Mantendo constante. Não mas é porque ele está falando do nível, exato. Uhum. Nível, é isso aqui. Taxa de crescimento é essa outra aqui. Tem que lembrar tá. É porque na questão está só Y, aí eu achei que fosse o Y todo, entendeu? Não. É que inclui isso. Não. Aí pode estar errada a questão. Não. Peço que você leia. E 5b. Discuta os impactos de uma elevação no nível de Y. Sim. Tá? Tá, agora eu entendi. Sendo que aqui observa o seguinte. Isso aí poderia ser feito até com menos informação, né? Estou querendo dizer o seguinte, eu poderia estar trabalhando só com... Deixa eu ver, talvez... Não, acho que não. Esquece que eu vou falar, vamos esquecer. Eu ia falar besteira, não vale a pena. Vamos ficar só com o que tem na lista. Acho que ia complicar muito. Eu ia falar, vamos nos ater ao que a gente fez na lista e na aula. Mais perguntas, senhores? Professor, oi. Na questão 6, logo abaixo a essa, eu fiquei na dúvida por que a resposta não é tão direta quanto a 5b, se as perguntas são muito parecidas. O que só muda é que na equação do exercício 6 tem o Qzinho ali na frente. Desculpa, acabei de me dar conta de um negócio aqui, perdão. Botar o celular no modo avião. Primeira coisa, uma diferença da expressão 6, da questão 5 para a questão 6, é que na questão 5 a gente tem tudo
bem amarrado, uma expressão muito mais detalhada na questão 5. Questão 5, você tem uma expressão muito mais detalhada, já está separado nível, taxa de câmbio, todo. Na questão 6, vamos ver se eu acho aqui e já consigo postar aqui no quadro. Vou voltar aqui na 6. Print screen. Só um minutinho. Colar. Está. Colar. Na 6 que a gente tem essa expressão que eu acabei de colocar aqui no quadro. Tá? Uma coisa não está tão detalhada, tão bem organizada. Particularmente, não tem a decomposição em nível e taxa de crescimento que a gente tem na igualdade anterior. Já tem essa diferença, tá ok? Aí vem a pergunta. Desculpe, qual era a sua pergunta? É Pedro, né? Eric, por que nessa questão a resposta do impacto de uma elevação de Y não é tão direta? Assim, por mais que a expressão de cima esteja aberta, né, decomposta, mas acho que a ideia é basicamente a mesma, né? Só que só tem esse Q aí de diferença. Então, por que na 5B a resposta é tão direta, um aumento causa uma redução, e nessa 6 não é tão direta assim? Quando você coloca ali embaixo um comentário. Na 5B, vou marcar aqui em azul o que acontece na 5B. Na 5B, você está mexendo só com esse Y0. Tive que marcar o alfa, que não tinha como marcar aqui, só o Y0, tá legal? O que você está mexendo na 5B é só aquele termo, ok? Uhum, certo. E todas as outras variáveis permanecem constantes. Elas são tidas como exógenos, sendo que aqui você poderia ter um problema. Você poderia chegar e dizer, olha, que o Y0 depende de fatores reais, o Rzinho também depende de fatores reais. Tem uma hipótese implícita ali, que provavelmente não foi mencionada no gabarito, que o Rzinho não foi afetado, tá legal? Até aqui tá ok. Agora, o que acontece aqui? Aqui na 6, aqui não, na questão 6, na 6 é dito, muda o Y. Vou botar agora em vermelho. Vai mudar este senhor aqui. Não digo se é nível, se está escrito, estou dizendo, isso aqui aumentou. Uhum. O problema é que aí a gente tem essa relação aqui do que acontece com o quê. E, particularmente, eu não discuti muito, não tem na lista, mas cheguei a falar em sala, se você pegar o manual do Krugman-Obstfeld, eles argumentam que existe uma relação entre Y e Q. Quando muda o Y, de longo prazo, a taxa real de câmbio muda. Tá legal? Ah, tá. Tá certo? Esse é o problema. Outra maneira de você pensar é que está implícito aqui, nesta questão, o Q igual a 1, que não vai mudar. Tá? Inclusive, poderia ter feito o mesmo exercício que a gente fez na 5 com a versão ampliada, que teria, ao invés do 1 que eu escrevi ali vermelho, teria o Q. E aí teria o mesmo problema. Então, na verdade, o ponto central que gera essa diferença, da onde vem essa diferença que você levantou, não é nem tanto se houve a decomposição em nível e taxa de câmbio, não. O ponto central é a presença da decomposição em nível e taxa de crescimento. Eu falei taxa de câmbio, falei errado. O que gera a diferença entre a questão 5 e a 6 não é a diferença entre taxa de crescimento desculpa, a decomposição entre nível e taxa de crescimento. A diferença vem especialmente do fato que na questão 6 você leva em conta a taxa real de câmbio, ou seja, permite que ela seja diferente de 1. E ela é afetada por Y. Entendi, mas qual seria, eu sei que isso não importa muito, mas qual seria assim a variação? Se sobe Y, o Q tende a subir também, a descer? Tem alguma regra ou não? Aí depende, que basicamente o que acontece. Aí, se você tiver curiosidade, você pode olhar no modelo lá no Krugman-Obstfeld, pegar o manual deles e olhar. Eles têm um modelo que é algo desse tipo aqui. No eixo horizontal, a relação entre os dois produtos. No eixo vertical, uma taxa de câmbio.
Aí aqui seria o que eles chamam de oferta relativa, que é horizontal, tá certo? Basicamente, eles chamam de Y barra, bota uma barra para ali anotar, deixar que ela está falando potencial, e eles dizem que tem uma demanda relativa que é crescente. Que é uma demanda que, porque se você pensa um pouco, realmente deveria ser crescente. Então, basicamente, quando mexe com Y, também mexe com aquela demanda, ou mexe, mesmo que você mantenha a demanda constante, você mudou o Y, você muda aquela oferta, tem impacto sobre a taxa real de câmbio. Aí, exatamente em que direção vai ou não, no primeiro momento eu não lembro. Mas, se você lembra, vamos pensar aqui, a princípio, como que é relação entre preço de bens domésticos e preço de bens... Não, lembrando, o que é o quê? Que é isso aqui? Tem uma pergunta no chat, eu já vou tentar responder. É P asterisco sobre P. Basicamente, se você aumentar o Y, a princípio, os bens domésticos deveriam ficar mais baratos, né? Olhando só para pensando então, estaria aumentando a oferta, e tem equilíbrio, teria a fazer com que eles ficassem relativamente mais baratos. Então, deveria a princípio, ocorrer uma redução no quê? Aumentando o PIB, deveria acontecer uma redução no quê? Tá? Tá bom, obrigado, professor. Mais perguntas, senhores? Mais perguntas? Não? Então, vamos ver. Tem a pergunta aqui do Matheus. Isso. É difícil afirmar porque não depende de choques monetários. Exatamente em que situação, Matheus? Qual é o ponto? Qual seria o ponto que eu me perdi, Matheus? Matheus? Uma variação do Y. Perdão, você colocou ali, variação do Y. No chat, tá. Como na questão 6. Mas, Matheus, você está com o microfone? O Ítalo está tentando ativar o microfone. Aguarde, Ítalo. Não, Matheus não tem. Então, eu vou fazer vamos fazer o seguinte. Matheus, disse que não. É difícil afirmar porque que o que não depende de choques monetários? Não. Não é exatamente isso. É difícil afirmar devido ao fato que que é a taxa real de câmbio, depende de fatores reais. E o Y é uma variável real. Esse é o problema. Então, você está dizendo que o Y está mudando, você não sabe o que vai acontecer com o quê. Por isso que a resposta é indeterminada. É isso. Aí a gente tem uma pergunta do Ítalo. Já tem a pergunta, Ítalo? Não? Então, a próxima pergunta, quem vai fazer? Ops. Não temos mais perguntas? Vamos encerrar. Eu estou pedindo para o Ítalo me passar aqui a pergunta dele que eu faço. Dá para me ouvir? Sim. Foi? Ótimo. Consegui. Professor, fui eu que enviei o e-mail e o senhor falou que o livro estava desatualizado vamos lá. Questão de demais. A sua dúvida é aquela do e-mail? Eu tenho essa questão do livro. Eu queria entender por que você colocou a referência bibliográfica desatualizada e não a que você usou. E também tem uma dúvida na questão 3 e 4 da lista 1. Tá, já a gente... Vamos pensar na mais antiga, pergunta do e-mail. O Ítalo olhou alguns exercícios que a gente fez e olhou no manual do Simmons e Cisney, que é a edição de 2009. Quarta edição. Isso. Acho que, não falha a memória, é de 2009. Isso. Identificou uma diferença, que, por exemplo, quando tinha uma exportação, a gente fazia lançava exportação de café, digamos, exportou banana no valor de R$100, ou $100, mais 100 na conta de exportação, e eu lancei menos 100 na parte de mais investimentos, ou demais investimentos do movimento de capitais autônomo. Enquanto no manual, eles lançam dentro dos haveres internacionais. Dentro da conta reserva das autoridades monetárias. A parte de movimento de capital compensatório, que seria basicamente do Banco Central.
Então, o que está acontecendo ali é que, implicitamente, eles assumem que o dinheiro entra no Banco Central. Bom, aí eu diria o seguinte, não é mais assim. No passado foi. Por quê? Não sei se o que os senhores ouviram, quanto os senhores estudaram disso nos cursos de História Econômica e Economia Brasileira. Até meados da década de 90, não me lembro exatamente quando isso mudou, só quem podia ter dólar no Brasil era o Banco Central. Não é, Pierre? Falando sério. O Brasil, liberalismo, capitalismo sem regulação, não sei o quê. Era proibido você ter dólar. Então, quem quisesse comprar dólar, quer dizer, era proibido ter, não, desculpe. Aí eu acho que eu me expressei mal. Tinha um controle muito rígido do mercado de câmbio. Inclusive, existia, sabidamente, um mercado paralelo, onde usualmente o dólar era muito mais caro do que no mercado no mercado oficial. Então, por exemplo, se alguém ia viajar para o exterior, essa pessoa podia, depois, acho que, eu não sei se funcionava, até porque eu nunca fiz, que eu era jovem, depois que estava com passaporte, uma coisa do tipo, você tinha um passaporte na mão, tinha comprado a sua passagem para o exterior, você ia de posse do passaporte, da passagem para o exterior, você procurava um local que você pudesse fazer a transação de câmbio e mostrava que ia viajar para o exterior e você podia, então, comprar $500. Então, para viagem no exterior, você podia comprar $500. Um exportador era obrigado a vender o seu dólar para o Banco Central. Um importador tinha que comprar os dólares do Banco Central. Não necessariamente direto do Banco Central, haveria intermediários, né? Mas o fato é que os recursos, havia chamada centralização do câmbio. A moeda internacional ficava com as moedas internacionais ficavam, pelo menos aquelas declaradas, ficavam em poder da autoridade monetária, no caso do Banco Central. Aí, em algum momento, isso começou a mudar e hoje o Brasil tem uma situação mais próxima do que tem nos outros países. Hoje em dia você tem direito, você pode comprar dólar, ter dólar em espécie na sua casa, não é algo ilegal. Bom, não que antes não pudesse ter, até você poderia, se você comprava aqueles $500 para ir para o exterior, você supostamente gastava 450 e voltava com $50. Tal. Não sei dizer se você podia manter os $50 ou se era obrigado a vender de volta para o Banco Central. Não sei dizer. Bom, então o que acontecia? No frigir dos ovos, toda exportação gerava uma entrada no caixa do Banco Central. Hoje não é mais assim, tá? E aí o que acontece é que a primeira edição desse livro, se não falha a memória, foi do livro Semo 6, foi da década de 90, antes do livro existiram 3 apostilas, uma delas sobre balanço de pagamentos, e cada uma dessas apostilas que existiam já na década de 80, na graduação eu estudei por uma dessas apostilas, e nessas apostilas, essas apostilas eram da década de 80. Essas apostilas viraram os 3 primeiros capítulos do Manual do Simmons e Sidney. Quando essa última edição foi feita, isso acho que, no modo de ver, já tinha mudado. Então, acho que eles simplesmente, por um lapso do pessoal, eles esqueceram, não se deram conta que deveriam atualizar aquela parte um pedaço do capítulo 1, se não falha a memória, a parte de balanço de pagamentos, tá? Então, assim, respondendo, o livro está nesse pedaço, aquele livro está desatualizado. Aí o Ítalo vai perguntar por que a gente adotou esse. É o livro oficial da ANPEC, tá? E é o melhor tratamento que eu vi ainda de balanço de pagamento, apesar dessa incorreção que a gente tem. Era mais detalhado. Apesar de que hoje já tem alguns outros. Mas sei lá, achei melhor aquele lá. Em particular, para entender, que inclusive ele ainda está na versão 5 ou 6, não sei, que é a mais fácil, a versão do balanço de pagamentos que é mais consistente com o modelo Mundell Fleming, que a gente tem que estudar. Tá? Então, eu respondi aquela pergunta, Ítalo. Então, professor, então, usando a referência bibliográfica que
que você colocou para construir as notas lá no tópico 1, a gente... que essa foi a referência que você usou, né, para construir as notas. Aí eu queria saber se isso estaria certo, fazer de acordo com essa referência na prova. Não, você deveria fazer como a gente fez em sala. Como a gente fez em sala. Basicamente, o ponto o pressuposto dele é que entra no Banco Central. Hoje não é mais assim. O exportador, ele... Não, ali não é só o Banco Central. O livro lá considera haveres no exterior, ouro monetária, direito especial de saque, posição de reserva no FMI. Isso não mudou muito. Ainda assim, a grande diferença que tem para a última versão, mas que não é a que a gente está considerando aqui, para a última versão do Banco de Pagamento, é que essa parte do movimento de capital autônomo foi tudo incorporado à conta capital e financeira. Ficou tudo uma coisa só. Tá? Você poderia falar, então, qual o documento ou livro que o senhor usou mais atualizado para dar as explicações em aula? Foi basicamente a minha leitura e a minha análise do material. Eu acho que não tem um texto exatamente do jeito que foi feito exatamente a aula, acho que não tem. Até onde eu sei, não tem. Tá? Infelizmente. Parte do pelo menos não tem a última edição do Simons e Cisne e não conheço outro texto onde tenha, infelizmente. Mais perguntas, senhores? Eu tenho dúvidas sobre as questões da lista 1, a 3, na 3 e na 4 sobre esse assunto. Lista 1. Isso. Primeira questão 3. 3. Diga, qual é a sua dúvida na 3? Já posso falar? Pode? Na conta... a conta de mais investimentos está como menos 100. E a conta financeira está 300. Aí isso acaba fazendo que no gabarito... acho que o balanço de pagamento dê 190. E a conta de mais investimentos é uma conta dentro da conta financeira. E eu acho que o gabarito acaba ficando alterado num valor de menos 100 por causa dessa conta de mais investimentos que você considera ela ser uma conta exterior à conta financeira. Não, essa conta de mais investimentos... Espera aí, vamos abrir então aqui o tópico correspondente. Exames... Perdão, estou abrindo um negócio aqui na... Isso é o tópico lista 1, né? Então, na lista 1, a gente tem esse material aqui. Eu vou ver se eu consigo colar. Vamos ver se eu consigo colar isso aqui no quadro. Tá. É isso aqui que eu quero. Só um segundo. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui o balanço de pagamento, e se tudo correr como planejado, ele vai aparecer aí no quadro para os senhores. Apareceu? Sim. Ok. Então, o demais investimentos, ele está fora da conta financeira, como você falou. Isso, foi isso que você tinha falado, né? Então, agora vamos tentar vir aqui a isso. Vamos lá, eu peço o seguinte item: balança comercial, conta corrente. Então, balança comercial deveria ser 100, ok? Eu vou balança comercial 100. Então, vou fazendo aqui de forma resumida. BC quer dizer balança comercial nesse exercício, 100. 200 menos 100. Conta corrente. Vou ver se eu consigo botar aqui. A conta corrente vai ser a balança comercial mais menos 40, que é a balança de serviços, mais menos 80, que é a parte de rendas, mais 10, que são as transferências unilaterais correntes. Então, dá 100 menos 40, 60, menos 80, menos 20, mais 10, menos 10. É isso que tem no gabarito?
E não, acredito que não tenha essa pergunta, mas também cheguei nisso. Espera aí, vamos lá. Conta corrente. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Conta Ah, corrente. tem, é a segunda. É menos 10, está correto. Então, terceiro item. Capitais autônomos. Capital autônomo, olhando para cá, envolve essa conta de capital, a conta financeira e demais investimentos. Erros e omissões está fora. Então, o MCA, o capital, chamou de MCA, vou usar essa sigla aqui. O MCA vai ser a conta de capital 10. Mais a conta financeira 300, mais os demais investimentos que eu coloquei como menos 100. Então, se eu não tiver... vamos lá, só olhando. Conta de capital 10, financeira 300, demais investimentos menos 100. É isso, conta de capital, conta financeira e mais investimentos. Então, 200 mais 10 deveria ser 210 no gabarito. O item erros e omissões, ele fica separado. Então, a minha dúvida é essa, porque na estrutura geral do balanço de pagamentos, os demais investimentos ficam dentro da conta financeira. Eu queria entender por que ele, nesse caso, está fora. Nessa estrutura, conforme que a gente discutiu, o demais investimento está fora da conta financeira. Está tabulado aqui, olha só. Tem o item capitais autônomos, que ele tem, vou marcar em azul, ele tem 3 itens. Esse aqui, capitais autônomos, tem isso aqui e tem isso aqui. Os demais investimentos não estaria dentro da conta financeira. Fica separado. Tá? Tem alguma referência bibliográfica que você pode me passar? Que eu estou com dificuldade, professor, para entender esse tema. Mesmo assistindo as aulas. Veja bem, essa aqui foi tirada do manual Simmons e Sidney. Então, eu estou com um livro aqui, eu li, e tem algumas divergências. No Simmons e Sidney mesmo, ele bota dentro da conta, da conta financeira. Ele coloca dentro da conta financeira. Estou com o manual. Esse aqui não é capítulo 1, não. O pagamento é capítulo 3, eu acho. É página 70 a 71. 70 a 71. Aham. Tinha olhado aqui, deixei sair. (70, 71). Claramente, vamos lá, primeira coisa, boa notícia, erros e omissões, conforme eu coloquei aqui. Agora, os demais investimentos, sim, tem um erro aqui nas notas de aula, tá? Então, vamos lá. Esse item aqui, vamos lá. O senhor tem razão. Então, este item aqui, senhores, eu vou marcar em vermelho. Deveria ficar mais para a direita. Então, ficaria dentro da conta financeira, tá certo? Isso. Então, claramente, com relação ao exercício que você perguntou, aí tem 2 coisas que poderiam ser feitas. Opção A, fazer exatamente como foi feito em sala, e aí o gabarito estaria correto. Opção B, lembrar que que isso aqui deveria ter ficado dentro da conta financeira, e se você diz que isso está dentro da conta financeira, quando eu digo que aqui dentro, que a conta investimento deu menos 100, quando demais investimentos deu menos 100, isso não agrega muita informação, porque eu já teria dado antes o saldo da conta financeira, tá certo? Aí você pode interpretar de um jeito ou de outro. Ok? Ok. Mais perguntas, senhores? Então, efetivamente, tem essa incorreção aqui.
Então, eu tenho na questão 4, sobre os lançamentos, eu fiz de acordo com o livro também. Aí eu queria saber se essas duas opções vão ser válidas. Que o senhor considera a conta de mais investimentos para fazer meio que os lançamentos contrários, e no livro ele considera todas as contas conforme o senhor considera. Quando há um aumento, há um crédito; quando há uma diminuição, há um débito com sinal negativo. E na conta caixa, que é a conta reserva das autoridades monetárias, ocorre o contrário. Quando há um aumento, há um débito com sinal negativo, e quando há uma diminuição, há um crédito com sinal positivo, que é meio que você faz na conta de mais investimentos. Aí eu queria me informar se é possível também haver essas duas opções, a do livro-texto e a que foi ensinado em aula. Não, tem que ser do jeito que foi feito em aula. Agora, o sinal não muda. Vamos pegar aqui uma operação qualquer. Vamos pegar... No livro, ele dá uma explicação sobre essa questão. Olha só, vamos pegar o item A. Ele exportou batata no valor de 500 para a França. Ele recebeu o pagamento em espécie em dólar. Então, é mais 500 na conta de exportação, tá certo? Menos 500, aí deve ser na conta de ter mais investimentos. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Menos 500 de mais investimento. Se você assumisse que o dinheiro entrou no Banco Central, seria menos 500 na conta, por exemplo, da reserva das autoridades monetárias. Isso. Ok? É isso. Aí, como eu falei, essa hipótese que entra na autoridade, que o dinheiro entraria necessariamente, quando acontece uma exportação, necessariamente isso impacta a conta das autoridades monetárias, que é a hipótese implícita utilizada no livro-texto. Isso era verdade na época que existia a centralização de câmbio, chamada centralização do câmbio. Hoje não é mais assim, ok? Aí teria que fazer do jeito que foi feito aqui do jeito que a gente fez em aula. A hipótese atual é que não necessariamente o dinheiro entra no Banco Central. O que poderia acontecer, mas isso, um ponto interessante, já que você está levantando isso, no passado, isso eles mencionam, inclusive, nessa versão do livro. Antigamente, você registrava no balanço de pagamentos também transações do Banco Central com agentes domésticos que levassem uma variação nas reservas internacionais do Banco Central. Então, poderia imaginar o seguinte: nessa operação, alguém compra dólar, desculpe, alguém exporta alguma coisa, por exemplo, batata, recebe $500, esses dólares, em algum momento, o Banco Central compra esses dólares. Antigamente, essa compra de dólares que o Banco Central efetuaria do exportador, o exportador vendeu os dólares para o Banco Central, seria, mesmo que não houvesse centralização do câmbio, seria registrado no balanço de pagamentos, porque antigamente o balanço de pagamentos também registrava transações entre estrangeiros e... Estrangeiro não, desculpe. Autoridade monetária e residentes do país que levassem a mudanças nas reservas internacionais da autoridade monetária. Isso hoje não acontece mais. Tá? Não acontece mais. O que eu comentei, professor, é o primeiro parágrafo da página 68, que a conta de reserva das autoridades monetárias tem um comportamento diferente para fazer lançamentos. Aí eu acredito que a conta de mais investimentos, que agrega empréstimos, amortizações, financiamentos e créditos comerciais, deveria ser substituído pela conta reserva das autoridades monetárias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Página 68. Primeiro parágrafo. Essa regrinha que eu falei, que faz com que a conta reserva das autoridades monetárias deveria ser usada.
Sim, mas é o mesmo jeito que a gente faz quando, por exemplo, nos demais investimentos. Por exemplo, olha só, ele diz assim, crédito, sinal a mais na diminuição do saldo de cada um dos itens relacionados. Funciona do mesmo jeito para os demais investimentos. É basicamente quando tem pode pensar assim, perde ativo, o residente perde um ativo, o brasileiro perde ou se desfaz de um ativo, você lança com sinal mais. O residente vira proprietário de um ativo, você lança com sinal menos. Por exemplo, exportação. Você vendeu $500, desculpa, um brasileiro vende batata no $500, lançamento 500, vamos dizer, um valor de mais na conta exportações, sinal de menos em algum lugar, outro lugar no balanço de pagamento, porque tem a partida dobrada. Se você assumir que, por exemplo, a pessoa recebeu os dólares e guardou, recebeu dólares de espécie e guardou, nos demais investimentos, tá certo? Nos demais investimentos. Se você assumisse, por uma razão qualquer, que por exemplo, o Banco Central exportou alguma coisa, que é até o lançamento hipotético que a gente faz aqui. Então, seria mais 500 em exportações, menos 500 na conta de haveres internacionais, reservas das autoridades monetárias, tá? Mas a lógica funciona, para esse sinal positivo ou negativo, ele funciona seja no sistema do jeito que está apresentado no livro, seja na forma que a gente discutiu em aula. A lógica é a mesma. A única diferença é qual é o ativo que está variando. Essa é a ideia. Tá? Mais perguntas, senhores? E o que você considera o ativo dentro da conta de mais investimentos? Está variando. Vamos lá. Pode variar de exercício para exercício, tá? O que foi? Em espécie, quando tem alguma exportação, importação, e a contrapartida em espécie. Fizeram como no exercício. Eu falei que era em espécie. Aí é por resíduo. Nesse item, outros investimentos, você vai ter alguma coisa lá dentro, aí depende do quão detalhado, que basicamente, isso é uma versão resumida do balanço de pagamento, poderia ter algo muito mais detalhado. Você teria lá dentro do item outros investimentos, algo da seguinte forma: moeda estrangeira em poder de agentes brasileiros. Também pode ter uma outra linha assim, moeda brasileira em poder de agentes estrangeiros, ok? Aí isso entra, você olha, não é na chamada conta de capital, transferência de capital, aquilo lá até onde eu sei, só para perdão de dívida, não é na conta financeira, na parte de investimento direto, investimento carteira, não é ali. Por resíduo é o de mais investimentos, não é empréstimo, é amortização. Ele entra dentro dele tem outros investimentos, se você fosse detalhar, possivelmente teria algo lá, do tipo moeda estrangeira em poder de brasileiros. Aí seria registrado ali. Mais perguntas, Ítalo? Então, só pode fazer, não pode fazer conforme o livro-texto. Faz conforme o senhor ensinou em sala de aula. Isso. Conforme a sua interpretação do livro-texto. Exatamente. Professor, te perguntar só uma coisinha a respeito disso. Sempre que a transação for feita pelo governo ou autoridade monetária, os nossos lançamentos vamos dizer assim, se reservam ali a parte dos capitais compensatórios, porque eu lembro que teve uma que falava qual era que falava? Só um segundo, só ver o balanço aqui. Haver exterior, direitos especiais de saque. Eu falava, eu acho que de empréstimo, eu acabei colocando, acho que sem querer, na renda, e aí, de fato, eu vi que depois eles têm, quando o governo faz o empréstimo, é um empréstimo de regularização, né? Então, eu queria saber, na verdade, assim, toda ação que é feita pela autoridade monetária fica restrita às coisas que estão detalhadas ali na parte de capitais compensatórios, é isso? A parte de baixo, deixa eu selecionar uma cor aqui, verde. A sua pergunta... Ops, não, só marquei errado. Desfazer. Eu quero... Não, o que eu estou fazendo? Editar, desfazer. Eu quero fazer assim... A sua pergunta é se tudo no Banco Central fica nessa parte que eu marquei em verde, não é? É isso. Não é necessariamente verdade, não. Por exemplo, quando o Banco Central pega o dinheiro, levanta um empréstimo no exterior, chamado empréstimo de regularização,
ele entraria, ou haveria um registro, por exemplo, nesse empréstimo de regularização e nas reservas das autoridades monetárias, conforme a gente fez em salvo. Por exemplo, se ele pegasse um empréstimo no valor de 1.000 junto ao FMI. Aí, lembrando, quando entra dinheiro no caixa da autoridade monetária, a gente lança negativo. Então, é que ele teve uma disponibilidade adicional de 1.000, decorrente do empréstimo, tá? E aqui mais 1.000. Agora, quando ele paga os juros, aí, digamos, ele paga 200 de juros, mais 200 aqui, ó. A contrapartida é aqui. Ah, tá. Não, entendi, tá certo. Tá? Okay. Inclusive, a amortização desse empréstimo de regularização seria registrada aqui também, ó. Fora. A amortização é registrada ali. Ou seja, no momento que ele é contratado, registra no verde, mas os juros aparece, vai ter uma lançamento, quando pagar juros, um lançamento aqui dentro que eu marquei em verde, outro lá em cima na conta corrente, inclusive a amortização é registrada fora, na conta total de capital. Mas, desculpe, respondi, Matheus? Ela foi uma... E aí a contrapartida vai ser na reserva, né? Sim. Ele está pagando, então entendi, tá bom. Sim. Obrigado. Digamos que ele pague 300 da amortização, começa a quitar o principal. Mais 300 aqui, menos 300 aqui nas amortizações. Tá bom. Tá? Mais perguntas, senhores? Professor. Oi. Tem como você explicar aquela parte de novo que eu fiquei um pouco confuso, da taxa de câmbio real, que, no caso, o PIB aumentaria, só que você demonstrou que, no caso, se o PIB aumentar, a taxa real de câmbio também aumenta. Só que por que você colocou incerto na lista, na resposta? Uma coisa de cada vez. Espera aí. Pergunta. Só o seguinte, algum dos presentes vai fazer alguma pergunta sobre o balanço de pagamentos? Só uma coisa, estou vendo que perguntar. Isso vai para o YouTube, conforme o resto. Todo o resto vai, tudo isso aí vai para o YouTube. Vou apagar aqui. Então, olha lá, que não tem. Eu perguntei se alguém ia perguntar no balanço de pagamento para aproveitar o material que está aqui no quadro, né? Então, se tudo correr planejado, vou. Já porque eu quero fechar, já consegui fechar isso aqui. Ok. Então, balanço de pagamento. Provavelmente vocês podem perguntar depois, se tiver dúvida, mas no momento parece que encerramos. Aí o Davi fez uma pergunta sobre aquela questão do modelo monetário ampliado do balanço de pagamentos. Vamos lá, Davi, me ajuda aqui. Eu não quero me botar nada errado lá no YouTube, não, hein? Não, é só porque, tipo assim, você tinha feito... Peraí, Davi, agora você vai me ajudar. Tudo bem, então. A equação fundamental para a versão ampliada do modelo monetário do balanço de pagamentos não é essa aqui? Isso. Aí eu fiz uma pergunta, uma das perguntas que eu acho que é que você está referindo, eu pedi, olha, obtenha essa expressão, eu obtenho essa expressão descobrir, enuncia as equações do modelo da versão ampliada do modelo monetário de pagamentos, obtenha a equação fundamental, que é essa que está no quadro, e aí a pergunta é, suponha que mude o Y, não me lembro nem se aumentou ou diminuiu. O fato é o seguinte, suponha que esta variável aqui mude de valor. O que você pode dizer sobre o E? E aí a resposta no Free Resolve, não podemos ter uma avaliação conclusiva. Sabíamos que a elevação, por exemplo, suponha que era elevação no Y, elevação em Y. Então, assim, o Y aumenta, o valor do L aumenta, consequentemente, esta fração aqui diminui, teria, então, um efeito puxando o E para baixo. O problema é que a gente não sabe o que acontece com o Q de queijo. Aí você, acho que agora, é Davi foi o Davi que fez a pergunta, né? Sim. É o David, isso. David, tá. O David fez a pergunta, o senhor sabe que Então, perdão, desculpe. Até aqui a gente está concluindo o seguinte, o Y aumenta, aquilo lá, a fração tende a diminuir, tem um efeito puxando para baixo. Aí, numa discussão que eu fiz aqui, parece que o Q diminui, aí seria conclusivo.
Primeiro, eu não tenho certeza se o que diminui. Eu lembro vagamente de um modelo desse lá no gráfico, no Krugman Obstfeld. Tá? Teria que ir lá olhar, a gente não fez aqui. Mas por que a gente fez em sala, a gente não foi além disso. Eu disse, olha, tem essa variável adicional aqui, o que depende de fatores reais. No curso, a gente não discutiu como que o Q estaria relacionado com o Y, tá? A gente não discutiu. Então, eu achei melhor que esse exercício deixasse um efeito incerto. Ah, mas tem lá no Krugman Obstfeld, eu acho que aquele modelo que eles têm lá é bem básico, não agrega muito também, tá? Então, como o semestre está curto, achei melhor cortar aquele pedaço. Mas, assim, Não, tudo bem. Tá? Entendi. Mas, É porque você tinha feito aquela explicaçãozinha, aí eu só fiquei meio confuso, mas entendi agora. Não, tudo bem. não discutiu aquela explicaçãozinha em sala. A gente não discutiu. Está fora do curso. Consequentemente, fora da prova, inclusive. Tá? Próxima pergunta, senhores. Professor, É o Eric, né? isso, eu tenho uma outra dúvida em relação às notas de aula do tópico 3. Pode falar. No final da página 3, você usa um exemplo para ilustrar aquela equação que relaciona o rendimento numa aplicação no Brasil, o rendimento numa aplicação nos Estados Unidos. E assim, o rendimento em A, que seria no Brasil, é 102, e em B, que é nos Estados Unidos, é 104,55. Só que embaixo você coloca que os agentes preferirão investir no Brasil. Eu não sei se isso é um erro ou se eu entendi errado mesmo. Brasil é B, não é? Qual é a página mesmo? Desculpa. Página 3 das notas de aula. Página 3. Lembrando que na discussão original, se você voltar um pouco na página 2, está dito o seguinte: opção A, investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. B, investir em títulos do Tesouro do Brasil. Então, Brasil é B. Inclusive, casou com a primeira letra do nosso país. Então, quando você joga os valores, você conclui que quem investir em A vai ter 102, que é R$100 mais 2%. Tá. Então, B é Brasil, acho que está correto, tá legal? Tá, entendi, professor. E uma outra dúvida, aproveitando, que é sobre esse tema também. A última questão da lista 3, eu não consegui entender muito bem. Na verdade, eu não consegui entender muito bem nem a questão anunciada assim. E aí, consequentemente, não entendi também o gabarito. Se puder explicar, por favor. Lista 3. Deixa eu voltar aqui. É a questão 11. Isso. Então, vamos ver se eu tenho sucesso em colar isso aqui no quadro. Você tem o material aí em mãos? As notas de aula e a lista tem. A lista, com gabarito. Sim. Então, você vai ter a importante incumbência de conferir se o que eu estou falando consiste com gabarito, tá? Que eu não vou estar olhando para o gabarito. Tá bom. Então, vou colocar a questão aqui no quadro, para quem não tem. Ver se eu vou ter sucesso nessa difícil tarefa. Em virtude de um comunicado do FED é a Reserva Federal Americana, Banco Central dos Estados Unidos, referente a mudanças futuras na política monetária dos Estados Unidos, hoje, que é a data T, os agentes econômicos passam a esperar que a taxa de juros dos Estados Unidos na data T+1 será mais alta do que originalmente prevista. Discuta os impactos sobre a taxa de câmbio real-dólar contemporânea, ou seja, o impacto sobre a taxa de câmbio ET, ou seja, a taxa de câmbio hoje, dessa revisão de expectativas. Por simplicidade, assuma que as demais taxas de juros relevantes para a sua análise não se alteram. Então, o que está sendo dito é o seguinte: amanhã, alguma data futura, ou daqui a um mês, vai mudar a taxa de juros nos Estados Unidos e a taxa de juros vai subir. Subir relativamente ao que nós esperávamos. Então, nós estávamos esperando que no mês que vem a taxa dos Estados Unidos estivesse na faixa de 1% ao ano, vai passar para 1,2% ao ano. A gente revisou as nossas expectativas. E a pergunta é: o que acontece com a taxa de câmbio dólar-real, real-dólar, na verdade, mas é o recíproco, né?
hoje. Então, aqui a gente tem que usar aquele jogo de movimento simultâneo, aquela análise, não é um jogo de movimento simultâneo, aquela análise que a gente fez quando estava discutindo rapidamente aqui, um jogo de movimentos simultâneos. No jogo de movimentos simultâneos, fazer um rascunho aqui rápido, a situação era assim, um jogador A fazia alguma coisa, aí um jogador B vinha depois, observava o que o A tinha feito e fazia uma decisão, implementava a sua ação. Quando a gente foi resolver esse jogo, a gente primeiro olhou o que o senhor B faria. Aí, com posse, depois que a gente analisou a situação do B, a gente incorporou essa análise ao processo decisório do A. Isso é uma coisa comum em economia, em modelos macroeconômicos também. Você resolver primeiro para as datas futuras e trazer as informações sobre as datas futuras para analisar o presente. Tá? Bom, é o que vai ser feito aqui. Nós vamos primeiro analisar o que acontece na data T+1. Tem os gráficos lá nas notas de aula, no gabarito. Então, aqui para a data T+1, a situação que acontece é a seguinte. Então, aqui seria o ET+1 e o E. Aqui está errado, ali embaixo, né? Aquilo lá não é. Ali é X. São taxas. Então, esse gráfico aqui diz respeito à data T+1. Então, tem uma curva F1, uma curva R, eu acho que nas notas eu até marquei com T+1, e uma taxa de equilíbrio inicial para a data T+1. Aqui acho que já botei um subscrito, lembrando que isso aqui é a data T+1. Aí, pelo que a gente discutiu, essa elevação no R asterisco faz com que a curva F se desloque desta forma que está ilustrado aqui. Só ficou muito para cima porque o meu gráfico. Então, e o detalhe, né? A gente vinha usando letra A para marcar o equilíbrio aqui. Então, aqui vai ser equilíbrio A2. E aqui, equilíbrio A1. Ok? Certo. Então, o que acontece é que isso aqui deveria gerar uma elevação na taxa de câmbio de equilíbrio no futuro. Agora, pergunta, qual é o impacto disso aqui sobre o E+? Lembrando que a gente, ou seja, a nossa expectativa para o ET que a gente tem hoje em T para o ET+1. A gente deveria corrigir a nossa expectativa, lembra? Concordam? Então, a ideia é assim, mudou o R asterisco futuro. Isso faz com que também mude o E de equilíbrio, a nossa conjectura sobre o E de equilíbrio na data posterior. Ora, mas se a gente está achando que a gente mudou a nossa conjectura sobre o E numa data posterior, a gente tem que revisar a nossa expectativa para o E. É isso que a gente está dizendo, é a mesma coisa. Então, o que acontece na data T é o mesmo gráfico, só que a história é diferente. E por favor, Eric, né? O David que fez a pergunta. Isso. Verifica aí se esse gráfico está batendo com o que tem no gabarito. Por enquanto está assim. Sim. Então, aqui na data T estava acontecendo isso aqui. Ó. Vai ter também um deslocamento na curva F na data T. Mas o truque do exercício, um dos truques, é que os deslocamentos se dão por motivos distintos. Entendi. Aumenta também a taxa de câmbio de equilíbrio. Então, vamos lá. Esse aqui, vou ver se consigo marcar isso aqui. Eu esqueci de botar o nome F2 ali. Vamos ver se eu consigo marcar. Botar um F2 aqui, apertar aqui, F2. Então, isto aqui, senhores, o deslocamento dessa curva
foi devido ao ΔR asterisco em T mais 1 positivo. Tá? E esse, vamos ver se tem outra cor aqui, tem o preto ainda que eu não usei. Esse deslocamento aqui, ó, é devido a isso aqui. Ok? Tá bom, professor. Professor. Obrigado. Mais perguntas? Esse deslocamento no E foi no caso em E+? Essa mudança no E? No caso. Isso, basicamente, só pensar, quem é o nosso E+, aqui, né? O E+ é igual ao E um passo à frente. Ops. O E+, sempre lembrando, é o E, a expectativa para um passo à frente. Que lembra que a gente estava trabalhando aqui com essa expressão ET mais 1 menos ET sobre ET. Aí eu falei, para não ficar escrevendo subscrito toda hora, eu vou escrever assim, ó. Então, o E em T virou, o E subscrito T virou E e o E subscrito T mais 1 virou E+. Ok? Entendi. Se eu fosse responder, por exemplo, essa questão na prova, eu responderia a primeira parte, o que acontece em T mais 1. Aí, na hora de explicar o que acontece em T, eu, tipo assim, diria que seria por conta do aumento em E+, causaria revisão de expectativas em T, e por isso aumentaria a taxa de câmbio? Não, e por isso... Deslocaria F1 e... Trocaria a curva F, e aí isso sim geraria mudança na taxa de câmbio. Ah, tá. Sim, entendi. Tá? Sendo que essa questão não vejo como responder, acho que é impossível, sem analisar primeiro o que acontece na data T mais 1. Ok? Tem que primeiro, funciona assim essa questão. Você tem que resolver primeiro T mais 1, depois resolver T. Mais perguntas, senhores? Professor, Uhum. o senhor já fez a questão 7 da lista 3? 7 da 3? Não me lembro, mas ninguém se já tiver feito, talvez por nada me pede a princípio. Pode fazer. Não fiz. Vamos fazer, então. Tá. A minha dúvida é mais especificamente como o senhor chegou no valor que tem que pegar de empréstimo. Vamos lá. Então, vamos respondendo. Perdão, deixa eu deletar isso aqui. Vamos ver se eu consigo deletar. Aqui. Ok, apaguei. E repetir o meu... Vamos ver se eu consigo aqui fazer o meu copiar e colar que eu venho fazendo com algum sucesso aqui hoje. Colar. Ah, já estava até aqui, nem precisava. Vamos lá. Então, essa é a pergunta. É essa aqui, né? Né? Questão 7. Tá, então, basicamente, veja bem, a questão pede para montar duas operações. E depois descobrir qual delas é melhor. Então, quando montar as operações, tem que dizer, operação 1, operação A é composta por isso aqui. Operação B é composta de tal maneira. Então, aqui eu vou me dar o... não queria ter... Ok. Vou me dar o direito de olhar o gabarito. Vai nos poupar um tempo. O objetivo aqui não é eu ficar mostrar para os senhores que eu consigo fazer sem olhar, se é que eu consigo. Nosso objetivo é tirar a dúvida. Então, peraí, aqui eu tenho que dar um print screen, eu estou pegando a resposta, e colar. Aí aqui eu tenho que marcar esse aqui, e aí editar, colar. Isso aqui já é o gabarito. Só que ficou ruim a caligrafia, né? Tá dando para ler? Ah, peraí, deixa eu ver. Acho que agora melhorou, né? Talvez. Ok, senhores? Então tem o 7, o primeiro pedaço que aparece ali no quadro, mais para cima, é a pergunta, o 7 é o gabarito sintético. Então, a primeira operação no memória, para a operação A, a resposta ali está completa. Na verdade, talvez tudo aqui esteja completo. Seria bom se isso caísse na prova, que você deixasse suas contas ali para conferir, né? Até pelo seguinte, se você errar em conta, mas você deixar o rascunho das suas contas, tem chance de eu te dar crédito parcial, né? Então, a operação A é muito simples. Você
a ideia é você tem que pagar $100.000 daqui a um ano. Então, você compra $100.000 a termo, a taxa 2,1. Então, você vai desembolsar R$210.000 no dia da liquidação, ok? Aí a pergunta do aluno, o nome dele agora estava aqui, do Daniel. É como que da onde eu tirei os valores, o valor que eu precisava pegar emprestado, não foi isso? Foi isso, Daniel? Foi isso mesmo. Então vamos lá. O ponto aqui é o seguinte: a operação B, ela é montada de trás para frente. Mais um exercício aqui que a gente faz de trás para frente. Vamos ler o que é a minha resposta aqui. Operação B. Obtenha hoje um empréstimo de 198 mil e uns quebrados. Converta esses recursos em 99 mil e alguns quebrados dólares no mercado à vista. Aplique esse recurso à taxa de 1%. Você obterá 100 mil no dia dos resgates. Então, o ponto aqui é o seguinte. Você sabe que você vai precisar de $100.000 no dia de resgate. Mas você não precisa ter $100.000 hoje e sentar em cima dos $100.000. Você pode ter um pouco menos, que no caso vai ser aquele 99 mil e alguma coisa, e aplicar 1%. Então, o que acontece é o seguinte, eu preciso de $100.000 daqui a um ano. Quanto que eu preciso? Deixa eu botar o azul, não sei porquê, falando para mim o azul aparece melhor. Deixa eu botar para o azul. Eu preciso de $100.000 daqui a um ano. Quanto que eu tenho que ter hoje? Eu tenho que ter isso aqui. Lembrando, a taxa é 1%, tá legal? 100 mil dividido por 1,01. Aí isso aqui vai dar aqueles 99,009,90, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pega esse 99,009,90, aplica, corrige isso por 1%, você chega a 100 mil. Alguma pergunta até aqui? Não? Bom, agora, quantos reais? Então, a ideia é o seguinte, eu tenho que ter agora na minha mão esses 99 mil e poucos dólares para poder aplicá-los à taxa de 1%. Quanto que eu precisaria ter de reais na minha mão para comprar? Olha, eu vou precisar ter esses 99,009,90 vezes a taxa de câmbio à vista, que é 2. Então, deve ter aqui um 109, exatamente. 198,019,80. Então, para ter esses 99 mil e poucos dólares, eu tenho que ter R$198.019,80 em mão. Aí, como a taxa de câmbio está R$2, com isso eu consigo comprar aqueles 99 mil dólares. Então, eu preciso ter isso aqui na minha mão, esse valor em 198 aqui. Ora, uma possível maneira para obter esse valor é pegar dinheiro emprestado no banco. Só que aí você observa o seguinte, eu pegando esse dinheiro emprestado, eu vou pagar daqui a um ano isso aqui vezes a taxa de juros, que é de 8%. E aí isso aí vai dar os 213 e alguma coisa. Tá? Então, a opção B, ela me força a desembolsar daqui a um ano isso aqui. A opção A me força a desembolsar daqui a um ano isso aqui. Então, o A é preferível ao B. Ok? Então, lembrando, a operação B é montada de trás para frente. Você vê quando você vai pagar 100 mil. Então, divide isso por 1,01. Esse é o montante de dólares que você tem que ter hoje. Para ter esses dólares hoje, você multiplica isso pela taxa de câmbio à vista. Esse é o montante de reais que você tem que ter em mãos hoje. Então, você pode pegar dinheiro emprestado, obter esse montante hoje. Como isso vai ser corrigido por 8%, daqui a um ano você paga 213.800, alguma coisa, quase 214. Perguntas? Professor. Oi. Eu fiz de um pouco diferente, mas deu o mesmo resultado. Tem algum problema? Pode ter. Pode ter. Primeiro, os números são exatamente os mesmos? Sim, são exatamente os mesmos. Tenta me dizer o que você fez. É porque eu fiz a conta para achar
valor esperado do título em dólar. Aí eu peguei a desvalorização cambial e multipliquei pela taxa de juros. Deixa eu te Aí eu fazer. vi- Não. Uma coisa de cada vez. Primeiro, qual é a operação que você montou? Desculpa, antes de. Perdão, aguarde, perdão. Peço que você olhe a pergunta. A pergunta diz: monte 2 operações. Aí olha a resposta. Operação A, faça isso. É como se você fosse diretor de uma instituição financeira, ou economista, e você manda um e-mail para alguém que está operando a mesa, ou para o estagiário, sei lá. Você diz: faça isso. Tá legal? Então, a operação está dizendo: faça isso. Operação B, está dito lá o que tem que fazer também na operação B. Só que é mais complicada que a A. A operação B tem vários passos. Obter um empréstimo em tal valor, usar o dinheiro para comprar dólar no mercado à vista, pegar esses dólares e aplicar no mercado internacional a taxa de 1%. Aí, você montou uma operação, que aqui não é para fazer a conta, hein? Sim, eu montei. É porque Agora vamos lá, qual é a operação, então? Ok. Primeiramente, eu cheguei nesse primeiro valor de 198.019,80. Eu cheguei nele pegando o valor que eu preciso no futuro, que é 100 mil dólares, com a taxa de câmbio 2,1%. Aí eu multipliquei. Perdão, taxa de câmbio 2, taxa de juros 1,01. Não, taxa de juros 1%, falou taxa de câmbio não sei o que por cento. Desculpa, taxa de câmbio 2,1. Aí eu multipliquei por 100 mil dólares. Aí deu 2.100. Perdão. Deu 2.100. Não, essa aí é a operação A, né, na prática. Isso é a operação A. Não. Aí depois eu dividi por 1,0605, que seria 6,05%, que no caso foi o valor esperado que eu achei. Mas de onde você está ouvindo esse 1,06 ou 6 e pouco por cento? Então, esse valor é a taxa de juros, que é 1%, aí fica 1,1 vezes... Pelo prêmio multiplicado por 1 mais o prêmio a termo da taxa de câmbio, alguma coisa seria... Isso, eu fiz a variação da taxa de câmbio. Você fez isso aqui, 1 mais R asterisco, que multiplica F1... Ops. Possivelmente você fez isso aqui. Você fez essa conta aqui, possivelmente. Isso, eu consegui achar esse valor. Eu te diria o seguinte, minha avalia de entendimento. Você está fazendo contas úteis, mas está montando mal a operação. Assim, que veja bem, agora que você fez essa conta, qual é a operação que você faz? Você tem que dizer qual é a operação. Dizer qual foi a conta que você fez e chegou no mesmo número para essa questão específica aqui. Não é porque, para mim, esse é o valor que eu tenho que pegar emprestado. Que aí depois, com isso, aí eu vou lá e aplico a taxa de 1%. Aplicando a taxa de 1%, eu consigo chegar... Aí depois eu volto, que eu teria que ver a operação aqui certinho, mas... Não, agora, David, eu acho que você está explicando demais. Pode ser, minha sugestão, para fins de prova, sugiro que você pense nessa resposta que eu apresentei aqui, tá? Até já que vocês estão... nas outras vezes que eu lecionei essa disciplina, já caiu esse tipo de pergunta. E normalmente o que eu peço... Normalmente eu não tem pegadinha, um truque diferente, Não, basicamente o que eu peço é o seguinte. Então, para fins de prova, a minha sugestão, no primeiro momento, tente trabalhar com algo bem similar ou igual ao que eu estou... Com a mesma lógica que eu te apresentei. Aí depois, que a prova é amanhã, né? Não é isso? A prova é amanhã. Aí depois da prova, você dá uma olhada e pensa se a sua resposta é tão simples quanto a que eu estou apresentando. Que aí tem um ponto também, para não haver dúvida. É feita a pergunta, aí a pessoa chega... não, pode ter mais de uma resposta. Mas aqui, nesse tempo todo que eu já estou lecionando essa disciplina, eu nunca vi ninguém trazer uma operação diferente que fosse mais simples do que ou tão simples quanto essa que eu estou colocando aqui, tá? Ok? Então, e aí o que pode estar aqui, basicamente, que na prática, como você concluiu, fazer a operação B é, na prática, fazer essa conta que está aqui em vermelho, que eu vou marcar em verde agora.
Na prática, a operação B, na prática, é fazer essa conta aqui. Tá legal? Agora, observa, supõe que a pergunta fosse diferente. Acho que é um bom ponto, David. A minha impressão é que você quer um procedimento geral e não algo que sirva só para esse exercício. Suponha que eu te chegasse e falasse assim, a questão fosse mais complicada. Você vai ter que cobrir uma dívida qualquer. Veja, olha esses valores que eu estou dando aqui, que eu vou marcar em verde. O que você deve fazer? Comprar dólar a termo ou fazer esses passos que constituem a operação B? Aí faria sentido fazer do jeito que você está fazendo, entendeu? É a minha interpretação no momento. David, tá aí? Não, tudo bem, então. Eu acho que, vamos lá, acho que é um bom ponto. Acho que o jeito que a discussão está vindo, olha só, se eu mudasse o exercício, ao invés de suprimisse do enunciado essa informação que está marcada aqui, os 100 mil, suprimisse isso. Só falar, ó, você tem uma dívida em dólar que você vai ter que pagar. Olha esses valores aqui, taxa de câmbio, o R, olha para o R asterisco e olha o E0 e o F1. O que é melhor? Fazer a operação, comprar dólar a termo ou cobrir o risco cambial dessa maneira alternativa? Pega dinheiro emprestado no Brasil, compra dólar à vista e manda esses dólares no exterior. Aí sim, aí teria que fazer exatamente essa conta, que eu vou botar uma seta aqui na direção dela agora. Teria que fazer exatamente essa conta nessa pergunta mais genérica aqui, mais complicada, tá legal? Uhum. Porque foi exatamente... Eu acho que é importante, nesse exercício 7, eu não pedi para a pessoa resolver uma questão geral. Eu pedi, monta uma operação. Assim, tá? Pode falar. Não, porque foi exatamente isso. Eu só pensei qual seria o empréstimo que eu deveria pegar do ponto inicial para ver se valia a pena, né? Tá. Ok. Mais perguntas, senhores? Mais perguntas? Ninguém vai fazer pergunta? Todos os alunos estão com o microfone fechado? Ninguém? Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat? Ops, cadê meu mouse? Veio para cá. Chat, o comentário do chat é sobre gravação. Gente, então, eu acho que eu vou interromper, pelo menos vou parar de gravar, então, hein? Ninguém protestou. Estou interrompendo a gravação. Ok.